Então, 9h46, conforme combinado, estou compartilhando a tela aí com vocês. Vamos continuar aqui, já até iniciar a gravação, vou começar a iniciar agora a gravação. Só confirmar aqui, porque parece que está carregando, não tenho certeza. Aí. Então, vamos continuar. A gente tinha parado naquela ideia de que o A, então, representava a intensidade com que essa curva crescia quando o A é positivo. Quando é negativo, é a mesma coisa, só que o oposto, né? E quanto maior o valor de A, mais rápido ela desce, né? Ou decresce, melhor dizendo. Beleza? Só continuando aqui o conteúdo para a gente fechar esse módulo, o que a gente tem? A gente tem, então, a ideia de substituir nessa continha y2 menos y1, x2 menos x1, o valor que é definido para a função, que é o quê? O valor da fórmula y1 é ax1 mais b. Né? Ele tinha definido isso para a gente bem aqui atrás, falou que o f de x era ax mais b, e depois ele comentou sobre a ideia de transformar o f de x em y, ficando y igual a ax mais b. Então, a equação dessa reta vermelha aqui é exatamente a ideia que a gente vai trabalhar agora. Né? Ele tem essa estrutura de ax mais b. Essa parte definida pelo ponto 1 e pelo ponto 2, ou seja, eu tenho um ponto B menos um ponto A. Tranquilo? Então, vamos lá, gente, só para vocês entenderem a ideia. Ele pegou e substituiu nessa continha que a gente tinha acabado de definir, que é o y2 menos y1 dividido por x2 menos x1, e substituiu ax2 mais b e ax2 mais b, tá? Quando ele substitui, fica assim, ó, ax2 mais b menos ax1 menos b. E esse b vai cortar com esse. Vai ficar só o a, que multiplica x2 menos x1, dividido por x2 menos x1. Isso vai resumir tudo em A igual a ΔY sobre ΔX, que a gente já tinha aceitado lá atrás, e a gente já tinha explorado bem aqui, quando a gente desenvolveu a ideia de que o A, então, era o ΔY sobre ΔX. Então, o que ele fez aqui agora, nesse momento? Ele mostrou o porquê que é, né? Por que o ΔY sobre ΔX é igual ao A. E aí, a gente começa a trabalhar agora com a ideia de que o A é a tangente do ângulo. Tangente é exatamente a relação dessa medida oposta dividida por essa medida aqui, ó, que está mais próxima, né? A medida oposta dividida pela medida adjacente, ou seja, o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Vocês, em algum momento, já ouviram falar da ideia da tangente, dos catetos? Como é que é? Me dá um retorno. Isso a gente ainda vai estudar, tá? Mas vocês já ouviram falar alguma coisa a respeito? Eu vi ano passado. Viu, né? Que bom. Cateto também. Como é que é, Gabriel? Tive algumas coisas sobre cateto também. Não, beleza. Cateto, então, é a representação dessa medida aqui, tá? Das medidas de um triângulo sem ser a hipotenusa. Então, a gente tem esse ponto A para o ponto B como a hipotenusa, e esse y2 menos y1 como cateto oposto, e x2 menos x1 como cateto adjacente. Eu estou comentando por alto as partes que a gente vai trabalhar aqui nesse contexto, mas depois a gente vai explorar tudo isso de novo, né? Um ensino médio inteiro, praticamente. Em alguns momentos do ano, vocês vão se deparar com essa ideia, tá? Só estou trazendo aqui, adiantando, porque a gente usa essa informação da tangente nesse conteúdo agora. Então, A é a tangente daquele ângulo. Então, quando a gente fala que o ângulo é igual àquele Azinho, a gente está trabalhando com a ideia de radianos. Quando a gente fala que A é igual a tangente do ângulo, a gente está falando que esse ângulo está em graus. Só um critério de informação mesmo, tá? No final das contas, a gente vai entender tudo isso aí. É porque algumas coisas vocês não viram ainda esse ano, então acaba que o conteúdo se mistura. Então, a gente vai por partes, e aquilo que vocês não viram ainda, a gente vai só pincelando, falando o que é, só para contextualizar na nossa realidade, mas o foco aqui, então, é a equação y igual a x mais b. A gente entendendo isso, como que o A influencia, qual que é a importância do B. Por exemplo, se o A é a intensidade dessa reta, o que vocês acham que é o B? A influência do B no gráfico. Qual que vocês acham que é a influência do B no gráfico? Quem arrisca?
Arrisque um palpite aí. Se o A faz isso aqui com o meu gráfico, o B faz o quê? Um de cada vez. O B, ele faz isso aqui com o meu gráfico. Ele sobe e desce. Então, o A ele gira o gráfico, né? Ele inclina o gráfico, melhor dizendo. E o B, ele deixa o gráfico naquela mesma inclinação, só que ele sobe o gráfico ou desce o gráfico. Como assim? O B será a definição de onde que o meu gráfico vai cortar o eixo Y. Então, nesse caso aqui, o meu B, ó, é negativo, porque ele está lá no eixo Y negativo. Se o meu B fosse positivo, ele ia cortar lá em cima. Aí o meu gráfico ia ficar lá em cima. Entendeu? Vou mostrar um exemplo aqui agora para vocês, ó. Se eu tivesse, então, um outro exemplo, uma outra situação muito semelhante a essa, mas a gente tem um terceiro exemplo agora. No nosso terceiro exemplo, a gente tem a seguinte realidade. Deixa eu só dar um zoom aqui. Vou colocar assim, ó. Só colocar terceiro, né? Beleza. Deixa eu só desenhar aqui. O meu terceiro exemplo, aí eu vou pegar aquela última situação de distância e de tempo, que é a velocidade, só que agora a gente tem uma leve mudança. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Vamos organizar aqui, ó. Vou apagar tudo aqui. Eu tenho aquela mesma ideia de que eu estou saindo de São Luís e indo para Goiânia. Beleza? Vocês estão copiando aí, eu vou esperar. Tranquilo. Desenha aí esse eixo aí, exemplo 3, e deixa prontinho desse jeito aqui que eu vou esperar vocês. Cadê o Murilo? Que na verdade não é Murilo. Deixa a câmera ativada, tá, gente? Importante. Pronto? Quase lá? Como é que tá aí? Pronto? Beleza? Ó, a mesma ideia. A mesma ideia de sair de São Luís e ir para Goiânia. Só que aí agora aconteceu o seguinte: o meu relógio, eu comecei a andar, né? Eu comecei a percorrer a distância de São Luís para Goiânia a 140 quilômetros por hora, ou seja, eu tenho a mesma inclinação, só que eu esqueci de olhar as horas quando eu saí de São Luís. Esqueci de olhar as horas, daí eu fui olhar as horas, eu já estava com uma distância percorrida. Então, eu não saí da distância zero, né, que é o ponto de São Luís. Quando eu olhei o meu tempo, quando eu olhei a distância, quando eu percebi que eu não tinha olhado o tempo, eu olhei o tempo, eu já tinha percorrido uma distância, eu já estava lá em Turvânia. E aí, de Turvânia para Goiânia, não são mais 130, 140 quilômetros, são só 100, 110 quilômetros, dependendo do ponto de Goiânia, né? Então, significa que quando eu comecei a medir o tempo, eu já tinha percorrido uma distância. Então, quando eu estava nesse ponto aqui de tempo igual a zero, eu já tinha percorrido uma distância de, nesse caso aqui, 30 quilômetros. Então, eu não saí mais da distância zero, eu já tinha percorrido uma distância.
30 quilômetros. E isso influencia no gráfico como? O meu gráfico, ele sobe. Ele não é mais aquele gráfico lá embaixo, né? Aquele gráfico que sai do 0,0. Porque eu não saí mais do 0,0. Eu saí do zero em relação ao tempo, vou começar a medir o tempo agora, só que eu já estou com uma distância percorrida de 30 quilômetros. E esse ponto que o meu gráfico toca, o meu eixo Y, é o valor de B. Certo? Tranquilo? Alguma dúvida? Deixar a câmera ativada. Ativou o áudio aí, deixar a câmera ativada. Tá? Alguma dúvida, gente? João Paulo, importante você aparecer na tela para eu saber se você está copiando, se você está anotando, participando, tá? Fica aí, fica comigo aqui. E é muito bom eu não ter mais que assim, chamar a atenção nesse sentido, porque acaba que tem que notificar isso para a Carol, e a Carol tem que conversar com você, fica chato, tá? Fica aí comigo aí, fica aparecendo aí, participa, pergunta, anota, beleza, gente? Alguém tem alguma dúvida? Então, se o B tocar lá embaixo, o meu B é negativo. Se o meu B tocar lá em cima, meu B é positivo. Então, qual que é essa situação aqui? Essa situação é a situação em que eu percorri uma distância sem marcar o tempo. Comecei a marcar o tempo no quilômetro 30. Coloca essa observação. Vou até aumentar aqui o texto para vocês anotarem aí. Legal? Entenderam a lógica aqui da mudança do gráfico? Se eu sou mais rápido, o meu gráfico fica inclinado, cada vez mais inclinado. Se eu sou mais lento, ele fica cada vez mais na horizontal. Se eu esqueço de marcar o tempo e eu começo a marcar o tempo depois de percorrer uma distância, meu gráfico começa lá no 30. Né? É como se ele começasse assim, na verdade, ó. Aquela ideia de prolongar é só uma ideia de representar as possibilidades. Mas aí o meu gráfico ficaria praticamente assim. Vocês reforçam essa parte à direita do 30, porque é a parte em que você realmente marcou o tempo. Né? Pega desse ponto, como vocês já marcaram a reta inteira, pega desse ponto e reforça com uma cor diferente, uma ideia, que seja um marcador de texto só para vocês fixarem aí de que, na verdade, você começou a marcar a partir daquele momento. Legal? Ok, vai chamar a atenção de vocês para ficar mais fácil de lembrar no futuro. A situação em que eu percorri uma distância sem marcar o tempo. Comecei a marcar o tempo no quilômetro 30. Fechou? Então, vamos voltar aqui para o conteúdo para a gente finalizar essa ideia. Então, esse ângulo aí, algumas observações para a gente finalizar essa linha de raciocínio. Então, o ângulo da figura recebe o nome de inclinação da reta. Quanto maior o ângulo, maior essa inclinação. É aquela ideia do A que a gente tinha trabalhado. O número real menos B sobre A é a única raiz da função afim. Quando ele falar assim, gente, ó, raiz da função, circula aí, raiz da função, circula, marca um texto, puxa um setinho e coloca assim, ó, valor de x para y igual a zero.
Então, falou raiz da função. Quando falar raiz da função, vocês vão colocar valor de x para y igual a zero. Combinado? Falou raiz, valor de x. Como assim? Vocês vão pegar aquela função y igual a x mais b, vai falar que o y é zero e vai encontrar o valor desse x. Aí o b vai passar para o lado de lá, vai ficar negativo e o a passa dividindo. Por isso que fica assim, ó, menos b sobre a. Tá? É quando eu falo que o y é igual a zero e isolo o x para calcular o valor dele. Tranquilo? Opa, chutando aqui o pé da câmera. Alguma dúvida, gente? O número real b é conhecido como coeficiente linear da reta e indica, né, ficou duplicado aqui, ó, e indica a ordenada do ponto onde essa reta intersecta o eixo das ordenadas. É aquilo que a gente já tinha falado. É onde o b representa o ponto em que a reta toca no eixo y. A gente já tinha falado sobre isso, tá? Propriedade das operações e relações envolvendo números reais. Sendo x, y e z números reais, valem as seguintes propriedades. Aqui é uma propriedade genérica, a gente já viu outras propriedades semelhantes em outras situações, mas é só para reforçar. X mais y é igual a y mais x, a ordem da soma não altera o resultado. X mais y, primeiro, e depois mais z, é a mesma coisa de pegar o x e somar com y mais z, ou seja, essa ordem de quais são os termos que vocês vão somar primeiro não faz diferença. Somar um número com zero é a mesma coisa de não fazer nada. Um número mais o seu valor negativo é igual a zero. X vezes y é igual a y vezes x, ou seja, a ordem dos produtos não altera o resultado. XY vezes z é igual a x vezes YZ, ou seja, tanto faz a ordem que eu vou multiplicar os termos. X vezes 1 é igual a 1 vezes x, que é x, é tudo a mesma coisa, né? Se x for diferente de zero, então eu tenho a relação de que ele vezes o inverso dele é 1, é sempre, tá? Sempre, tá? Se for diferente de zero. Como assim? O que significa essa propriedade de 8? É o seguinte, um número que tem aquele menos 1 em cima é representado pela inversa dele. Em outras palavras, é 1 dividido pelo próprio número. Então, qual que é a inversa de 5? 1 dividido por 5. Qual que é a inversa de 10? 1 dividido por 10. Se eu pego 10 e multiplico por 1 dividido por 10, vai ficar 10 dividido por 10. Esses números vão ficar sempre iguais. Quando eu tenho uma divisão de números iguais, o resultado é sempre 1, se esses números forem diferentes de zero. Então, para qualquer número que vocês pensarem, 7, eu tenho a inversa dele, que é 1 dividido por 7. 7 vezes 1 sobre 7 é 1, porque sempre vai ficar repetindo o número em cima e o número embaixo. Qualquer número dividido por ele mesmo é 1. Tranquilo? Propriedade 8 para trás. Né? Propriedade 9. X vezes y mais z é igual a y mais z vezes x. Ou igual a x, y mais z. Eu faço aquele chuveirinho. Né? E quando eu faço o chuveirinho, tanto faz se eu tenho x vezes y ou y vezes x. Porque a ordem do produto em si não faz diferença. Eu só tenho que multiplicar o que está de fora por cada um dos termos que está lá dentro. Tá? Propriedade distributiva da multiplicação. Essa ideia de x ser menor ou igual a x, x menor ou igual a y menor ou igual a x, está relacionado com agora, em vez da gente ter a ideia de igualdade, a gente começa a ter a ideia de menor, maior, menor ou igual a, maior do que ou igual a. Então, essas relações estão mais relacionadas a um conteúdo que a gente ainda vai estudar, tá? Que a gente vai até explorar um pouco mais depois, porque não é exatamente o que a gente quer agora. O que a gente quer agora é sempre uma coisa igual à outra. Depois que a gente vai para essa outra linha de raciocínio aqui, tá? Ele está preparando um terreno para a gente, para quando a gente chegar lá. Então, é uma relação entre valores. Como assim? 5 menor que 7. O símbolo menor e maior, vocês já viram? Tem alguma dificuldade com eles? Como é que é para identificar esse símbolo menor e maior? Existe alguma dificuldade?
quem tem dificuldade, é só fazer o seguinte, ó. Vocês vão lá na ideia do menor e maior. Eu usei isso quando eu estava no ensino fundamental, eu acho, né? Para tentar lembrar qual que é qual, né? Qual que é o menor e qual que é o maior. Se eu pegar aqui e fazer um risquinho no menor e fazer um risquinho no maior, qual que é o número que isso aqui parece? 4. E qual é o número que isso aqui parece? 7. Qual que é menor e qual que é maior? Menor é o 4, maior é o 7. Legal? Vocês tinham visto isso? Ajuda, né? Foi assim que eu aprendi na época. Acredito que tenha sido assim que vocês tenham aprendido também. Certo? Não, Vitor? Só decorou e aprendeu mesmo e pronto, né? Tranquilo? É só uma dica. Fechou? Vamos finalizar aqui, então? Então, essas propriedades da 10 até a 15, a gente ainda vai estudar em outros momentos, tá? Então, assim, não é a prioridade agora. A prioridade é da 8 para trás, por isso que da 10, da 9 para trás, aliás, porque é o que a gente vai ter o tempo todo. Conforme a gente for avançando em funções e tudo mais, essas propriedades da 10 para 15 vão aparecendo, tá? É quando a gente está trabalhando com a ideia de valores abaixo daquele gráfico. Mas a gente vai ter tempo para isso. Tranquilo? Alguma dúvida, gente? Opa, não é isso que eu quero. Não? Então, beleza. Então, vamos aproveitar e discutir aqui, ó. Quando vocês forem fazer os exercícios, por exemplo, nesse caso aqui, do número 1 até o número 6, eu não lembro se tem mais exercício depois, não. Do número 1 ao do número 6. Aí, na maioria das vezes, vocês têm acesso ao gabarito, né? Eu posto para vocês, ou vocês conseguem, né, encontrar até no livro. Então, não pode só marcar e me enviar, né? Tem que colocar a resolução, e não precisa ser necessariamente no livro, né? Não precisa mandar a foto do livro. O livro já está aí, já está tranquilo. Você não precisa copiar o enunciado de novo também, não. É só vocês colocarem lá assim, ó, módulo que vocês estão fazendo, o A09, né? Colocar na atividade correta, e colocar assim, número 1, e a resolução por extenso, a justificativa do porquê que é número 1, o gabarito é a letra B. Ah, mas tem questões que é só raciocínio, interpretação. Então, você escreve por extenso com suas palavras. Marquei a alternativa tal, porque no enunciado fala isso, e aí não é essa alternativa, não é essa. E justificar a resposta, para não ficar parecendo que vocês só copiaram, né, e colaram, né? Assim, vocês têm um gabarito, tiram uma foto e colam. Quero ver o aprendizado de vocês, né? Por isso que eu sempre peço a justificativa, tá? Fechou? Essa função quadrática, eu quero já a gente trabalhar ela hoje, por quê? Porque a gente já viu essa função quadrática no passado, foi a função que vocês mais viram, não foi? Que é a de Bhaskara, a função de segundo grau. Delta igual a B ao quadrado, menos 4AC, x menos b, mais ou menos, raiz de delta dividido por 2a, né? A gente vê muito isso, praticamente metade do ano de matemática, do nono ano, é função quadrática, não é verdade? Desenhar gráfico, calcular o x1, calcular o x uma linha, x duas linhas, certo? Então, não é novidade, como não é novidade, a gente vai ganhar tempo aqui, tá? Para a gente focar naquilo que é novidade, para aquilo que é mais difícil, para aquilo que vocês ainda não viram. Fechou? Funções. A função quadrática, então, pela definição, é uma função polinomial de segundo grau. É qualquer função de domínio definida por f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. A gente usa esse a, b e c para calcular o x, uma linha e x duas linhas, né? A gente tem a fórmula, as duas fórmulas que usa esses termos aqui, em que a, b e c são constantes reais. A função f de x igual a 2x ao quadrado mais 9x menos 3 é uma função quadrática, em que a é 2, b é 9 e c é 3. Menos x ao quadrado mais 5x, a é menos 1, que é o valor que acompanha o x ao quadrado, e b é 5, que é o valor que acompanha o x. Como não tem outro número sozinho, então meu c é igual a zero, porque não tem número algum ali com ele, depois na função, tá? E aí, quando eu tenho a função só com x ao quadrado, eu só tenho um a. O b e o c são iguais a zero. Tranquilo? Zero novidades, né? Isso aqui vocês já viram. Alguém não viu isso aqui?
Eu Alguém... não lembro de ter visto isso, pelo menos. Ah, é? Deixa eu ver aqui, então. Eu vi, Quem que não vi nada. falou? Quem que falou? Que não lembra de ter Eu. visto? Gabriel e a Ana Júlia? Ana Júlia, eu não entendi o que você disse. Que eu vi ano passado, só que eu não entendi nadinha dessa matéria. Ah, viu, mas não entendeu a mesma coisa de não ter visto? Eu acho que o Gouveia se sentiu representado ali. Sempre que alguém fala assim, não, não entendi, assim, ou faz alguma piada, o Gouveia é o que mais ri, né? Se sente representado aí, Gouveia? Não, tranquilo. Então, assim, o A é o que acompanha o x ao quadrado. O B é o que acompanha o x. E o C é o número que aparece sozinho, sem x nele. Anota isso aí. Então, A com x ao quadrado. O B é aquele que acompanha o x. Então, como assim? Ó, olha aqui, ó, esse exemplo 2, ele é muito bom para a gente entender o A. Não tem nenhum número acompanhando o x ao quadrado, concorda comigo? Mas tem um menos ali. Então, quando tiver um menos, vai ser menos um. E quando não tiver nenhum número, é um. Entendeu? Então, sempre vocês vão colocar lá assim, ó, A, B e C. E aí vocês vão procurar os valores que acompanham o x ao quadrado e colocar no A. O valor que acompanha o B, o x, e colocar no B. E o valor que aparece sozinho é o C. Se não aparecer nenhum valor sozinho, sem x, igual no caso do exemplo 2 e do exemplo 3, aí você fala que o C é igual a zero. Legal? Então, o A é o do x ao quadrado em ordem alfabética. Ó, ordem alfabética do maior para o menor. X ao quadrado, x sem x. A, B e C. É fácil de lembrar. Começa pelo A, deixa tudo organizado do maior expoente para o menor expoente e aí coloca A, B e C. Fechou? Pode perguntar, gente. Vocês não perguntam, vocês têm que perguntar mais. Alguma dúvida? Repete o que o senhor tinha falado para anotar que A é igual. O A é o que acompanha o x ao quadrado. O B é o que acompanha o x. C é o que aparece sozinho. Ah, tem um número sozinho lá na minha função. Aquele número é o C. Igual nesse caso do menos 3 aqui, ó. É uma função, mas o menos 3 apareceu sozinho. Então, esse menos 3 aí que é o C. Legal? Tranquilo? A gente vai fazer alguns exemplos e exercícios. Talvez hoje não dê tempo, mas a gente vai explorar muito aí esses exercícios de função quadrática, porque sempre cai alguma coisa, sempre usam esse conteúdo em outras áreas de conhecimento, igual biologia, geografia. Então, a gente tem que, essas questões de funções e gráficos, assim, a gente tem que aprender. E se não aprender, a gente pergunta e vai discutindo a ideia até conseguir fazer os exercícios, entender a linha de raciocínio, tá? Aí falou assim, ó, de novo, ó, raízes de uma função quadrática. Raízes, aí você colocar assim, ó, vai puxar uma setinha e vai fazer assim, ó, x linhas e x duas linhas. Lembra daquele x linha e do x duas linhas? Para quem não lembra ou não sabe, é aquele que a gente coloca assim, ó, deixa eu ver até x1 e x2. A gente usa muito essa ideia aqui, ó. O x linha e o x duas linhas, a gente chama assim, ó, x linha e x duas linhas. Ou então, x1 e x2. A gente vê desses dois jeitos. Vocês já viram desse jeito aqui? X linha, X duas linhas? Não? Ou já viu e não lembra? Alguma coisa assim, né? Uma das opções, né? Esse aí eu lembro. Esse aí você lembra aí, ó. Tá vendo? Você falou que não lembrava nada e agora a gente já está descobrindo que alguma coisa já salvou, né? Tá, gente? Por que que a gente separa assim? Lá no livro já tem isso, eu só estou reforçando para vocês acompanharem comigo. É porque quando eu tenho um x ao quadrado, eu tenho duas respostas possíveis. Aí, para eu separar as possibilidades do meu x, eu dou nome diferente para eles.
x', x2', x1 x2, xa e xb, qualquer coisa. Por que a gente não usa o a e o b? Porque o a e o b a gente já está utilizando lá na definição da função, o a, b e o c. Aí, em vez de usar a, b, eles usam um, dois, uma linha, duas linhas, e por aí vai, entendeu? Em caso de Bhaskara, eu sempre usei x uma linha, x duas linhas. X1 linha e X2 linhas, eu também. Aí, isso quando eu fui para a faculdade, que eu vi que algumas pessoas tinham aprendido na escola X1 e X2, porque alguns livros trazem essa ideia de X1 e X2. Igual aqui, ó. Aqui o livro traz a ideia para a gente X1 e X2, quer ver? Olha aqui, ó. Tá vendo aqui? X1 e X2? Ele não trabalha com a ideia de X' e X2'. Então, por isso que a gente vai trabalhar com as duas opções. Por que isso? Porque talvez vocês estão resolvendo algum vestibular lá, ou uma atividade, no livro está X1 e X2, e lá está X' e X2 linhas. Eles trabalham com as duas possibilidades. Eu estou apresentando as duas para vocês não estranharem quando isso aparecer para vocês. Fechou? Só abrir uma aguinha aqui. Tranquilo, gente? Quando tem a equação x, a função x ao quadrado, ax ao quadrado mais bx mais c, a gente quer encontrar os valores de x, a gente fala que o f de x é igual a zero, ou seja, y é igual a zero. Aí fica assim, ó, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Essa é a equação do segundo grau. A gente transforma a função, que é o f de x, em equação, quando a gente fala que esse f de x é igual a zero, tá? Então, função de segundo grau é esse f de x aqui. Equação do segundo grau, aí é esse aqui sozinho, igual a zero, tá? Nem precisa preocupar muito com isso, não. Essa especificidade, a gente vai aprender a calcular isso. As raízes dessa função, ou seja, os valores possíveis de resposta, são dados pela fórmula de Bhaskara, ou seja, x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2a. Essa fórmula aqui, ó, quem nunca viu essa fórmula, me fala aí, deixa eu entender. Gabriel. Eu nunca vi. Beleza. Beleza, Giovana. Só para eu ter uma noção, assim, se é uma maioria, se é uma minoria, tá? Então, anotem, por favor, essas duas formas. Essa x aqui e essa do triângulo que a gente chama de delta. Anota essas duas aí, por favor. Vamos reforçar. Essas duas formas vocês precisam dar muito destaque no material de vocês, que a gente vai utilizar o tempo todo. A função quadrática, ela é basicamente equação de segundo grau? É. Quadrática de quadrado. Aí, quadrado, a gente lembra daquele expoente que é elevar ao quadrado. Você lembra? Lembra? Elevar um número ao quadrado é o quê? Não é colocar o 2 lá em cima dele, um expoente? Então, 5 ao quadrado não é 5 elevado a 2? Aí, então, você falou quadrado, função quadrática, aí você lembra do 2 e aí você lembra do segundo grau. É tudo relacionado. Entendeu? Porque aí tem uma relação. Quando a gente fala de função quadrática, essa ideia do quadrado está mais para a geometria. E aí, quando a gente fala e quando a gente fala da palavra segundo grau, está mais relacionado com a álgebra, tá? Beleza? Alguma dúvida, gente? Não? Então, bora. Quando a gente tem, então, essas duas equações, é como se fosse assim, ó. Primeiro a gente calcula esse triângulo, que é o delta, aí depois a gente pega o resultado e joga dentro daquela raiz quadrada. É isso que essas duas fórmulas significam. Essa aqui, ó, do triângulo, que é essa de fora, tá lá dentro. Então, a gente faz essa aqui primeiro, para facilitar, senão essa continha aqui fica muito grande. Então, a gente faz uma parte dela primeiro,
usa o resultado e joga dentro da raiz quadrada, entendeu? A gente vai fazer alguns hoje, tá? Então, aí tem algumas consequências. Quando a gente calcula esse delta, que é b ao quadrado menos 4ac, eu tenho três possibilidades de resposta. Um valor positivo, igual a zero, e negativo. Se ele for maior do que zero, ele é positivo. Significa que eu tenho duas respostas diferentes. Então, coloca assim, ó, para essa primeira opção aí, que está escrita no material de vocês, coloca na frente do material de vocês mesmo, assim, ó, delta positivo, ou seja, esse triângulo que é o delta. Se for falar delta, é esse triângulo, tá, gente? Delta positivo significa x1 e x2. Ou seja, eu vou encontrar dois valores possíveis. Quando eu tenho delta nulo, ou delta igual a zero, eu só tenho x1 ou x. Eu não tenho que calcular x1 e x2, por quê? Porque eu só tenho uma resposta possível. Só um x. Se vocês quiserem colocar x', né, ou x1. Quando o meu delta é um valor negativo, aí eu não faço mais nada, porque eu não tenho resposta para isso. Tá? Então, delta negativo, sem resposta. Você para ali. Você não calcula mais. Você coloca assim, delta negativo, você só justifica assim, ó, sem resposta, não tem valor. A gente vai entender isso depois, tá? Hoje ainda. Quando que acontece uma coisa, quando que acontece cada uma dessas três situações aí. Fechou? Antes da gente ir para o gráfico, tem um conteúdo, uma ideia muito importante, que a gente vai preparar um terreno aqui para fazermos esse tipo de conta um pouco mais direto. Porque quando a gente aprende isso aqui, a gente percebe que leva tempo para fazer essas contas. E existe uma forma de fatorar essa função para a gente ser um pouco mais objetivo. Então, quando a gente tem que o delta é maior ou igual a zero, a função f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c pode ser fatorada da seguinte forma. F de x é 1a vezes x menos x1, fecha parênteses, abre outro parênteses, x menos x2. Como assim? Esse x1 e esse x2 são as respostas possíveis. Eu vou resolver alguns exemplos com vocês e a gente vai resolver dos dois jeitos. Uns 3 por Bhaskara e esses mesmos exercícios por esse jeito aqui. Tá bom? Tranquilo? São duas possibilidades de resolução desse tipo de exercício. Gráfico de uma função quadrática. Verifica se o gráfico de qualquer função quadrática é uma curva denominada parábola. Aqui, ó. Essas aqui são as possibilidades que eu tinha falado para vocês. Quando a gente tem aquele A maior do que zero, significa que essa parábola aqui, ó, ela é para cima, concavidade para cima, tá? Eu quero que vocês coloquem essas observações no material de vocês, porque depois vocês usam como fonte de consulta para resolver os exercícios, tá? Então, lembra que lá no outro, o A, ele representava a intensidade? Não era a intensidade? Aqui agora o A representa se essa parábola vai estar para cima ou se ela vai estar para baixo, e ela também representa a intensidade dessa parábola, por exemplo, se ele é fechado, se ele é aberto, entendeu? A gente vai entender isso. O A com o B vai trazer essa ideia de que se ele é fechado ou aberto, mas o que eu quero que vocês anotem é A positivo, parábola para cima. A positivo, parábola para cima. A negativo, parábola para baixo. Vamos por partes. O A primeiro. Então, eu tenho um A maior que zero e um A menor que zero. Ah, e se o A for igual a zero? Se o A for igual a zero, você não tem uma função de segundo grau. Tá? O A não pode ser zero para uma função quadrática ou função de segundo grau, beleza?
Então, ou ele é maior que zero, ou ele é menor que zero. Ou seja, ou ele é positivo, ou ele é negativo. Tranquilo? Aí vamos olhar o delta agora. Se o delta for maior do que zero, essa minha curva toca em dois lugares diferentes do ponto do eixo x. Por isso que eu tenho duas respostas possíveis. Como assim? Olha, a minha linha vermelha aqui, a minha parábola, toca em x1 e depois toca em x2. Quando que eu terei x1 e x2? Quando o meu delta for maior do que zero. Então, delta maior do que zero, duas respostas. Vocês tinham anotado isso lá atrás, mas eu quero que vocês circulem esse x1 e esse x2 e liguem ele com delta maior do que zero. Então, por que que ele é para cima? Porque o E é positivo. Por que que ele toca em dois pontos no eixo x? Porque o delta é maior que zero. Se o A for negativo, mas o delta também for maior do que zero, ele continua tocando em dois valores diferentes, só que agora ele está para baixo. A única diferença é essa, tá? Olha, quando o meu A continua sendo para cima, mas o meu delta é zero, significa que o meu x1 é igual a x2, ou seja, eu só tenho uma resposta. O meu gráfico só toca em um ponto do eixo x. Viu a diferença? Tranquilo? A mesma coisa da linha de raciocínio para quando A é menor do que zero. E aí eu tenho um delta igual a zero também. Isso significa que o meu x1 é igual a x2, ou seja, eu só tenho uma resposta. Por que que quando o meu delta é menor do que zero, eu não tenho a resposta? Porque a resposta está relacionada com o x. E quando o meu delta é menor do que zero, o meu gráfico ele não toca lá no x. Por isso que eu não tenho uma resposta possível para o Bhaskara. Por quê? Porque delta menor do que zero faz com que o meu gráfico não toque em x. Ou ele está acima do x, ou ele está abaixo do x, tá vendo? Por isso que a gente coloca assim, ó, delta negativo sem resposta. E não tem como a gente encontrar um x para quando o delta é negativo. Certo? Vou fazer alguns exemplos aqui com vocês, ó. Função quadrática. Alguém estava copiando alguma coisa? Quer que eu repita? Então, vamos. Ó, exemplo 1. Então, a gente tem assim, um f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 4. Vamos calcular o Bhaskara dessa função aí. Aí, o que que a gente faz? A gente começa fazendo assim, ó. A igual, B igual, desculpa, B igual e C igual. O A é o número que acompanha o x ao quadrado. O A é igual a 1. O B é o número que acompanha o x. B é menos 4. E o C é o número que aparece sozinho, 4. É assim que a gente começa. Aí a gente pega aquelas duas fórmulas. Eu vou deixar elas aqui no cantinho. Delta igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. E o x é igual a menos B mais ou menos raiz de delta dividido por 2A. Não são as duas fórmulas que a gente tinha notado lá atrás, que são importantes? Tranquilo? Alguma dúvida do que eu fiz? Podemos continuar? Aí a gente faz assim, ó. Primeiro a gente calcula o triângulo, que é o delta. Delta é igual o b ao quadrado. Aí sempre que eu trouxer algum número aqui de cima para jogar nas fórmulas, eu vou trazer eles, se eles forem negativos, eu trago eles entre parênteses, assim, ó. Fica menos 4
ao quadrado menos 4 da fórmula vezes 1 do A vezes 4 do C. Tranquilo? Menos 4 ao quadrado fica 16. Menos 4 vezes 1. Menos 4 vezes 4, 16 também. Só que negativo. Então, eu tenho que o meu delta é igual a zero. Alguma dúvida do que eu fiz? Da onde que vem esse ao quadrado que tá no menos 4? De onde que vem esse a ao quadrado que está no menos Não, 4? esse 2, 2, ou a potência 2. Ah, esse é porque é da fórmula. Ah, tá certo. Entendeu? Muito bom. A gente tem que entender de onde que vem as coisas mesmo. É porque a fórmula, ela traz pra gente assim. Aqui, ó. Delta é B ao quadrado menos 4AC. É da fórmula mesmo, aquele 2 do quadrado. Muito bem. Beleza? Eu pego a fórmula, defino quais são as minhas constantes e substituo calculando o delta. Depois eu vou calcular o x. X é igual a menos b, aí eu pego menos, aí o b, ele é negativo, então quando eu trouxer ele para cá, eu tenho que lembrar de trazer assim, ó, com entre parênteses. Se eu não fizer isso, eu erro. Eu tenho que colocar entre parênteses todo valor negativo. Senão depois eu acabo não fazendo o jogo de sinal, e aí vai dar ruim, né? Certo? E aí, mais ou menos, raiz do delta, que eu acabei de calcular, que é zero. Aí eu coloco ele aqui. Dividido por duas vezes, que é 1. Vou esperar vocês me alcançarem. Tranquilo? Aí a gente vai aqui, ó. Menos com menos fica mais 4. Mais ou menos zero dividido por 2. Então fica x igual a 4. Mais ou menos zero não faz diferença, mais zero é 4. E menos zero também é o mesmo 4. Então eu vou ignorar aquele zero, né? Porque ele não influencia no meu resultado. E aí meu x, então, será igual a 4 dividido por 2, que é 2. Alguma pergunta, dificuldade? Vocês querem que eu faça ou fale alguma coisa de novo? Como é que tá aí? Ana Júlia falou que não entendia nada. Agora, pelo menos, entendeu um pouco mais do que nada. Como é que tá aí? Não, essa parte aí eu acho que eu tinha entendido. O que eu não entendi mesmo dessa matéria foi a questão das parábolas. Das parábolas, entendi. É mais complicado um pouco mesmo. Aí a gente tem que entender isso aqui primeiro para depois entender as parábolas. É isso mesmo. Beleza? Então, tá. Alguma dúvida? Vou passar um outro para vocês tentarem primeiro sozinhos agora. Pode ser? Então, vamos lá. Exemplo 2. Tinha alguém copiando? Quer que eu volte aqui e espere um pouquinho? Não? Exemplo 2. Façam aí para mim assim, ó. Encontre os valores de x para essa aqui, ó. F de x igual a x ao quadrado. Deixa eu pensar aqui que tem que ser um que dá certo, né? Menos 5x mais 6. Calcula essa aí para mim.
Eu vou colocar uma colinha aqui para vocês, ó, que são as fórmulas, tá? Calcula aí, quando terminar aí, me levanta a mão aí do... Deixa eu fazer um teste aqui. Olha aí, ó, me responde aí, ó, criei uma pergunta para a gente fazer um teste para vocês irem me respondendo quando eu fizer, entendeu? Depois que vocês descobrirem, vocês vão responder. Legal? Só para a gente ver se funciona, para eu ter um registro de participação de vocês. Combinado? Entenderam? Alguma dúvida, gente? Quanto? O x' deu 3 e o x duas linhas 2. Beleza. Como que aparece para vocês essa pergunta assim, ó, qual o valor de x linha e qual o valor de x duas linhas aí no chat? Tem como vocês clicar nela e responder? Faz um teste, por favor. Para mim não apareceu nenhuma pergunta. Não, não aparece, não? Nem pra mim. Tá, beleza. Olha só, quando você está no celular, não tem assim, ó, pessoas, aí aparece o número 9, tem um botãozinho de mensagem, e aí depois do lado tem a opção assim, um triângulo, um quadradinho e uma bolinha? Não? Aqui não tá dando para responder, tá dando para dar um joinha. Dá um joinha Você lá, clicar né? no... Curtir a pergunta, né? Dá um joinha aí, então. Só para eu ver aqui que se aparece o nome de quem deu o joinha. Uhum. Beleza. Tô vendo aqui. Uhum. Dei um joinha também. Muito bom. Que eu estou permitindo perguntas, mas eu não sei como é que aparece no celular. Depois, tirem um print da tela dessa parte do que aparece aí para vocês darem um joinha e envia, por favor, tá? No caso, para essa pergunta, tem que ir no chat. Fica do lado do chat, né? Muito bom, tem uns recursos novos aí que depois a gente vai dar uma explorada, só para a gente ver como é que funciona, para a gente ganhar uma dinâmica, para não ficar, ter um pouco mais de atividade, né? Pra não ser assim tão parado, tá? Beleza? O meu não está aparecendo essa função.
Não está aparecendo para você? Não. Uhum. Giovana, onde que você encontrou? Foi do lado do chat? Como é que você acessou pelo celular aí? Fala para o Azar, por favor. Eu tô pelo computador, mas eu acho que é do lado também, Tá. né? Não? Pois é, eu pensei que acessava também. Pelo computador é fácil de encontrar. Pelo celular eu não sei, não acessei aqui pelo celular ainda. Depois eu vou fazer um teste pelo celular para ver como é que é. Mas beleza. Mais alguém conseguiu? Eu tô finalizando aqui, só uma dúvida. Vai ocorrer a variação por causa do mais ou menos? Isso. Aí você faz uma vez para o mais e depois você faz a outra vez para o menos. Você separa os dois, faz um de cada vez, entendeu? Entendi. Muito bom. Então, vamos começar a dar uma rabiscada aqui. Eu tenho aqui o A. Terminado? Como é que tá aí? Professor, nesse caso eu tenho que substituir o fx por zero, não é? O fx por zero. Quando o seu objetivo, né, é encontrar x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero, né? O seu objetivo é encontrar os valores de x que faz com que o seu fx seja igual a zero, né? Então, se você quiser colocar assim, tá bom, né? Mas quem não colocou não tem problema. A ideia não é essa agora, mas o ideal é esse, né? Mas, como se diz, vamos por etapas aqui. Primeiro a gente tem que transformar ela em uma equação para depois a gente usar as funções de Bhaskara. Mas depende sempre do enunciado. Então, o que eu quero que vocês aprendam é o que é o A, o que é o B, o que é o C, e aprendam a utilizar aí as formulazinhas do Bhaskara. A do delta e a do x. Fechou? Ó, posso resolver aqui para vocês verificarem, acompanharem? Tranquilo? Então, eu tenho primeiro o delta. Delta é o B, que é o menos 5, coloco ele entre parênteses, e eleva ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 6. Delta, então, é 25, menos 4 vezes 1, 4, vezes 6, 24. Então, fica 25 menos 24. O delta é igual a 1. Quando eu vou para o x, eu tenho que x é menos, aí eu trago o b entre parênteses de novo, porque ele é negativo, fica menos 5, né, duas vezes menos, mais ou menos, raiz de delta, só que o delta é 1. Tudo isso dividido por duas vezes o a, que é 1. Então, eu vou para o x igual a menos com menos mais, fica 5 positivo, mais ou menos 1, que a raiz de 1 é 1. Tudo isso dividido por 2. Aí, o meu x', eu faço 5 mais 1 dividido por 2. X mais 1 é 6, dividido por 2, 3. O x duas linhas, tanto faz, tá, gente? Se vocês tiverem encontrado o contrário, não faz diferença, tá? Se você pegar o menos primeiro, não faz diferença. Desde que você encontre essas duas respostas. Então, fica 5 menos 1 dividido por 2. Ou seja, x duas linhas é igual a 5 menos 1, 4, dividido por 2, 2. Então, quais são as minhas respostas? Minhas respostas são x1 ou x igual a 3 e x igual a 2. O que significa esse x igual a 3 e esse x igual a 2? O que significa isso? Significa que se eu pegar esse x igual a 3 aqui e substituir lá em cima, a minha resposta vai ser igual a zero. Então, olha só que legal. Pode falar, Giovana?
uma dúvida que eu me perdi. Como que o senhor achou aquele resultado? 25 menos 24? Tá? Multiplicou o quê? 25 é o menos 5 ao quadrado. E o 24 é o 4 vezes 1 vezes 6. Fechou? Aí, olha só que legal. Quando vocês calcularem o x1 e o x2, tem como vocês verificarem as respostas. Então, vocês vão assim, ó, verificação, ó. Opa, como assim verificação? Uai, então, se o meu x' é igual a 3, significa que se eu pegar essa equação dele aqui, ó, tem que bater. Tem que zerar. Vamos ver se zera? Aí eu vou lá e pego 3 ao quadrado. Onde aparecer x, eu vou substituir por 3. 3 ao quadrado menos 5 vezes 3 mais 6 é igual a zero. 3 ao quadrado é 9. 5 vezes 3 é 15. Vou repetir o 6. Fica 9 menos 15 menos 6. Mais 6 igual a zero. Zero igual a zero. Olha só, bateu. Deu certo. Se desse assim, 1 igual a zero, 2 igual a zero, se desse qualquer coisa diferente de zero, significa que essa resposta x igual a 3 estava errada. E isso aqui é uma ferramenta muito boa para vocês, porque às vezes vocês erram alguma continha aqui em cima, e aí quando vocês vão verificar a resposta, não bate. Ou seja, o seu x' está errado, se isso acontecer, tá? E você pode fazer a mesma coisa, não precisa fazer isso, tá, gente? Isso aqui é só para vocês rascunharem aí, para o caso de vocês terem dúvidas se o seu gabarito, se a sua resposta está certa ou errada. Aí você pode fazer isso no seu caderno, no seu rascunho, tá? Não precisa fazer isso para me enviar, não. Só para você ter uma segurança se aquilo está certo ou não, tá? A mesma coisa para o x duas linhas. Eu pego e substituo. Onde aparece o x, eu vou substituir por 2. Aí vai ficar 2 ao quadrado, menos 5 vezes 2, mais 6 igual a zero. Fica 4, menos 10, mais 6 igual a zero. 4 menos 6, menos 6. Mais 6, zero. Zero igual a zero. Bateu de novo. Ou seja, significa que a resposta está coerente. Deu certo de novo. O meu resultado está correto. Que resultado? X' é 3 e x duas é 2. Legal? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Então vamos mais uma. Exemplo 3. Só para garantir f de x é igual a x ao quadrado pensar num número bacana aqui. Menos 10 mais 25. Faz isso aí, por favor. Vou dar um tempinho para vocês. Roberto, Hum, esse 10 não teria que ser 10x, não? Opa, muito bem. Muito obrigado, hein? Só para ver se estava prestando atenção. Já viu quando o professor erra, ele fala assim, não, só para ver se estava prestando atenção. Menos 10x mais 25. Bem, obrigado, viu?
Muito bom. X é igual a 5, bateu? Bateu, né? Vou dar um tempinho para vocês. Mas quem terminou, quem já fez, agora a gente vai aprender a olhar daquele outro jeito que o livro ensinou para a gente. Que é quando a gente trabalha com a ideia da fatoração, que é esse aqui, ó, fatoração de uma função de segundo grau. E aí a gente deixa a próxima aula para trabalharmos a ideia de gráficos, tá? Função e tudo. Na verdade, a gente fechou a ideia dos gráficos aqui e depois a gente deixa para voltar em funções iguais. Então, eu não vou passar para vocês fazerem. Vocês podem fazer esses exercícios aqui desse modo, tá? Mas eu vou finalizar ele com vocês amanhã, tá? Então, nesse caso aí, são mais esses exercícios. Conseguiu fazer esse exercício? Agora a gente vai aprender aqui de um outro jeito. Tem Roberto, o exemplo 3, qual que deu o resultado? 5. 5. Fala para mim aí como é que você fez. O meu deu 10. Eu fui Tranquilo. descobrir Vamos lá. o valor Seu A- do o seu A delta, deu- né? O A. A igual a 1, E igual a menos 10, Beleza. C é igual a 25. Tudo certo até agora. Aí você Aí foi eu pro fui colocar o valor de delta. Delta é igual, parênteses, menos 10, fecha parênteses ao quadrado, Beleza. menos, não, tá certo, 4 vezes 1 vezes 25, Beleza. delta é igual a 100, menos 100 que deu, Certo. delta é igual a 0, Tudo certo. E depois você foi pro X. x, né? X é igual a menos, abre parênteses, menos 10, fecha parênteses, Show. mais, oi? Show de bola. Beleza. Aí depois Não, mais ou menos. menos raiz de delta, que é Aham. 0. Que é 0. Aí raiz de delta de 0 é... Ah, esqueci da parte do... Do denominador. Aham, Dividir por denominador. 2. Imaginei. É porque se eu dei o dobro, né? Eu pensei, capaz que é o. Beleza. Só é porque o delta ele não tem denominador, aí quando a gente vai fazer o x, a gente acaba esquecendo de colocar. Eu fiz tudo certinho, só esqueci dessa parte. É porque é a fome. É a fome do almoço, aí você engoliu o 2 de baixo. Certo? Gente, a gente tem 3 formas de aprender isso. Eu sabia fazer Bhaskara quando eu cheguei na faculdade, mas olha só que engraçado, né? O que eu vou ensinar para vocês agora, eu só aprendi na faculdade de engenharia. Então, são 3 jeitos que a gente tem para fazer isso. O primeiro é esse mais comum, que é o Bhaskara. O segundo é essa ideia da fatoração, que é como se a gente fizesse o processo inverso. Ó, vamos voltar lá no exemplo 1. Pega o exemplo 1 de vocês e olha qual foi a resposta. Qual foi o valor da resposta? Vocês tiveram 2 respostas possíveis ou só uma resposta?
Só uma, não foi? Que foi um x igual a 2? Então, eu vou criar aqui um paralelo, ó. E aí, vamos pegar o processo inverso. Se a gente tivesse que voltar para aquela função usando esse 2, como que seria? A minha função de x seria assim, ó. F de x é igual a vezes x menos x1 vezes x menos x2. Ó, vamos entender. O nosso A desse exercício aí é quanto? 1, não é? E aí eu tenho x menos x1. Qual foi a resposta que a gente encontrou para o x? 2. Então, meu x1 vale 2. E aí, qual foi a resposta? A outra resposta que eu encontrei para o meu x, já que foram iguais? 2 também. Eu só tive uma resposta, então meu x1 é igual ao meu x2. Aí a gente reescreve desse jeito aí. Olha, quando a gente vai calcular esses valores aqui, vai ficar 1 vezes tudo isso, o 1 vai desaparecer daí. Aí eu faço o chuveirinho aqui, ó. X vezes x vezes menos 2, menos 2 vezes x, menos 2 vezes menos 2. Legal? Tranquilo, não é? É assim que a gente faz as continhas. Quando tem parênteses assim. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 2, menos 2x. Menos 2 vezes x, menos 2x de novo. E menos 2 vezes menos 2, mais 4. Eu vou colocar assim para vocês depois copiarem aí, organizadinhos. E eu vou até mudar a cor aqui, ó. Esse 4 veio daquele produto verde, né? Esse menos 2x veio daquele produto laranja. Esse mais 4 veio dali. Esse menos 2x veio daquela continha azul. E esse x ao quadrado veio dessa continha rosa. Entendeu? Tranquilo? Olha só como que fica isso aqui. F de x é igual a x ao quadrado menos 4x mais 4. Olha lá para a função original. Tem alguma diferença? É idêntica, tá vendo? Então, se o exercício te der as respostas e ele te pedir a função, vocês vão fazer isso aqui. Então, se ele te der a função e pedir os valores de x1 e x2, vocês fazem o básico. Mas se ele te der o valor de x1 e x2 e o valor de A e pedir a função, aí vocês têm que fazer essa formulazinha aqui, que é um processo inverso. Tranquilo? Eu acho que agora, o outro jeito, eu acho que quem gosta de raciocínio lógico vai sempre preferir fazer desse jeito que eu vou falar aqui agora. Presta muita atenção aqui, por favor, ó. Se estiverem copiando, espera um pouquinho, depois eu vou dar um tempinho para vocês terminarem de copiar. Eu vou pegar essa função aqui e eu vou falar para vocês o seguinte. Para toda função quadrática, a gente tem duas respostas possíveis. Às vezes, essas respostas são iguais. Aí a gente dá o resultado como uma resposta única. Mas é como se fosse x1 igual a 2 e x2 igual a 2. Tranquilo? O que eu quero que vocês anotem aí? Eu quero que vocês anotem assim, ó. Esse último número aqui, gente, ó, é um produto dos resultados. A multiplicação entre eles. Então, esse número aqui, esse 4 final aqui, ele é o produto de x1 com x' com x duas linhas. O produto. Tranquilo? Combinado? Vou até colocar vermelho aqui, vou colocar um vermelho aqui para vocês terem a relação, ó. Produto. Esse número aqui, ó, menos 4, ele é
Deixa eu escolher aqui uma cor tradicional, um amarelo. Esse número aqui, menos 4, ele é o negativo da soma. Escreve aí, negativo da soma. X' com X, duas linhas. Então, um é o produto e o outro é o negativo da soma. Como assim, professor? Deixa eu explicar para vocês. Só anota aí primeiro que eu vou explicar. Vou esperar vocês anotarem. Anotaram? Olha aqui que legal. Então, eu tenho duas respostas desconhecidas, só que eu sei que esse aqui é o produto das duas. Então, quais são as possibilidades de dois números em que o resultado do produto deles dá 4? Fala para mim assim, por alto. Fala aí para mim. Repete, que eu não entendi direito. Quais são os dois números em que um vezes o outro dá 4? 2 vezes 2? 2 vezes 2, 1 vezes 4, 4 vezes 1. Não é verdade? Todos esses aqui, se eu pegar um vezes o outro, dá 4, certo? Mas se eu somar esses valores, beleza, o produto deles está ok. Então, para a verificação do produto igual a 4, né? Aqui, tudo igual a 4. Mas será que a soma deles é o negativo daquele número que acompanha lá? Então, vamos entender assim, ó. Ó, o produto bateu. Vamos pegar essas mesmas três opções aqui. Vamos somar essas opções. Qual que é a soma desses números aí? 2 com 2 é quanto? 4. 1 com 4 é quanto? 5. 4 com 1 é quanto? 5 também. Olha só o que eu estou falando para vocês. Olha essa dica, gente. O que eu estou falando para vocês é que só de olhar para essa função aqui, ó, já tinha como eu saber que a resposta era 2 e 2. Sabe por quê? Porque 4 é o negativo de menos 4, né? Ou menos 4 é o negativo de 4. E 4 é o produto desses valores. Agora é confuso, mas depois vocês vão ver o tanto que facilita. Agora aqui é novidade, né? Só com isso eu podia não fazer aquela conta toda? Você podia não fazer aquela conta toda, você podia fazer esse esquema aqui do lado. É muito importante quando vocês fizerem essa verificação, vocês lembrarem o seguinte: da mesma forma que 2 e 2 dá produto 4, menos 2 e menos 2 também dá, tá? Não esquece disso não. Por exemplo, menos 2 vezes menos 2, menos 1 vezes menos 4, menos 4 vezes menos 1, todos eles dariam um produto igual a 4, tá? Porque menos com menos é mais, né? Importante lembrar disso, tá? Vamos tentar fazer desse jeito aqui os outros exercícios? Ó, me ajuda aí. Vamos olhar aqui, ó. F de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Eu vou criar aqui, do lado, e aí eu vou puxar uma linha paralela aqui, ó. E aí vamos fazer daquele jeito de novo. Me ajuda aí. Eu tenho assim, ó. Esse último, eu vou olhar quais são as possibilidades em que a minha resposta dá esse último número aí, do produto. Eu começo pelo produto. Então, eu vou verificar os produtos. Aqui, ó. Produtos. Deixa eu colocar de branco mesmo. Me ajuda aí. Fala aí para mim quais são as opções de dois números em que o resultado dá 6. Começa sempre pelo 1. Começa assim, ó. 1 e 6. 6. 2 e 3. Em ordem crescente, tá vendo? 1, 2, 3, tá vendo? 1 e 6, 2 e 3, 3 e 2, 6 e 1, tá bom. Esses aqui, o produto dá 6, não dá? Agora vamos verificar qual desses números aqui, como que seria a soma desses números aí. Aí coloca assim, ó, soma. A soma desse com esse é 7, desse com esse é 5, desse com esse é 5 e desse com esse é 7, tudo bem? Olha só. Qual é o número que aparece lá com o sinal trocado? Menos 5. Então, qual que é a opção das respostas?
Fácil demais, fala sério, não tem nem graça. Isso aqui é novidade para você, não é, Ana Júlia? Eu usava esse negócio quando eu comecei a fazer tirar delta, só que aí eu fiz uma confusão que eu nem lembro como é que eu fazia. Você nem lembra como é que você fazia. E assim, você lembra? Será que agora você vai lembrar depois, hein? Agora é praticar, né, desse jeito aqui. E depois, Eu às acho vezes, que a eu gente... fazia alguma coisa que dividia, multiplicava, mas era mais ou menos isso aí. Aham. O dividir e multiplicar está relacionado quando esse x ao quadrado não aparece sozinho, quando tem um número junto com ele, que é uma segunda fase de dificuldade, vamos dizer assim. Aí a gente tem que dividir esses valores aí pelo valor de A, aí por isso que talvez você esteja lembrando vagamente, mas é isso aí mesmo. A gente vai chegar nesse ponto aí, entendeu? Beleza? Então fala para mim quais são as respostas possíveis de um produto que dá 25. 1 vezes 25, 5 vezes 5 e 25 vezes 1. Né? Também é claro, menos 1 com menos 25, menos 5 com menos 5. E aí eu tenho assim, eu olho, 25. O primeiro número que eu penso para 25 é 5 vezes 5. 5 mais 5 é 10. É o negativo desse que acompanha aqui? É. Então eu já sei que meu x' e meu x duas linhas é igual a 5. Legal, né? Facilita, não facilita? Por quê? Porque às vezes o enunciado ou a questão pede para você desenvolver o Bhaskara mesmo. Mas você usa essa ideia para verificar se a sua resposta está certa ou não. Se ele te pedir por Bhaskara, se ele não te pedir por Bhaskara, o Enem e o vestibular, por exemplo, eles não especificam a forma que você tem que encontrar a resposta, principalmente o Enem. O vestibular na segunda fase, dependendo das instituições, eles pedem para você fazer por um método específico. Mas o Enem não. Então, se no Enem caísse essa função lá, você já saberia de cara que os valores de x deles são 5 e 5. Legal isso, né? Ganha tempo. Beleza? Alguma dúvida? Não? Então, beleza. O que a gente vai fazer aqui agora? Vou mostrar para vocês aqui, depois vocês, ó, a gente parou aqui, ó, até gráficos. Quando a gente for, antes, a gente não entrou em funções iguais, que a gente vai entrar amanhã, tá? Para a gente fechar esse módulo aqui. Quando a gente entrar em funções iguais e fechar esse módulo, né, e trabalhar com essas outras ideias de função quociente e equações, aí eu vou passar lá a tarefa para vocês finalizarem, né, os exercícios do módulo. Alguns exercícios desse módulo vocês já conseguem fazer. Do 1 até o número 4, eu aconselho vocês a já fazerem eles já, tá? Para vocês ganharem tempo, porque aí amanhã só fica faltando do 5 ao 8, do 5 ao 9, né? Porque vocês têm que fazer esses exercícios aqui e os exercícios do módulo anterior, que é o exercício da função constante. Beleza? Tranquilo? Vocês querem que eu volte em algum lugar, eu mostro alguma ideia que eu já fiz aqui, para vocês copiarem ou terminarem de copiar, ou vocês já copiaram tudo? Já está com tudo pronto aí, gente? Tudo tranquilo? Então, até amanhã, tá? Eu vou finalizar aqui com vocês e aí a gente continua esse conteúdo amanhã. Porque é bom que vocês não chegam atrasados na aula do próximo professor, beleza? Qualquer dúvida de todo jeito, eu vou ficar aqui, eu vou só interromper a gravação, mas eu vou ficar aqui até uns 15 para tirar dúvida de vocês. Se vocês quiserem pegar os exercícios que eu passei para casa e já começarem a fazer pelo menos um ou dois agora, seria bom para vocês já tirarem dúvida comigo. Beleza? Então, fica à disposição.